que é público e notório. O Brasil não está muito bem. O governo Lula gasta o que não tem, né? E sentou rio, um novo imposto surgiu, né? Todo dia uma coisa nova para você pagar. E aí, como a coisa tá degringolando muito rápido, inclusive ontem o pessoal comentando a meta de inflação, né? Vai estourar, não vai conseguir entregar o prometido. E a turma botou a mão na cabeça, né? Falei, agora o que vai acontecer? Tem que cortar gasto, tem que cortar gasto, tem que cortar gasto. O arcabouço fiscal já foi pro buraco. E aí, dessa de cortar gasto, vai cortar de onde? Aí começam os questionamentos, aí começou. No início, a turma da esquerda falou que era fake news, as histórias de um possível corte em cima dos aposentados, né, dos mais pobres, corte em benefício social. Mas os dias foram passando e a própria imprensa começou a pontuar algumas coisas. Os ministros vieram ao público, tiveram nota de bastidor como essa, onde você vê, ó, Luiz Marinho, que é o ministro do Trabalho, bate boca com Haddad em reunião no Planalto sobre corte de gastos. Marinho reclamou, ainda na segunda-feira, dia 4, de não ter sido consultado pela equipe econômica sobre nenhuma proposta para mudar o abono salarial, o seguro-desemprego e a multa de 40% do FGTS por demissão sem justa causa. Imagine, o Haddad quer cortar. O nome do partido é Partido dos Trabalhadores. O Ministério do Trabalho, para eles, deveria ser assim, sabe, a pedra de fundação do governo. O Partido dos Trabalhadores e o Ministério do Trabalho. Tanto que o PT é totalmente contra diversas mudanças, né, nas leis trabalhistas brasileiras. E agora vem o Haddad passar a tesoura na vida dos trabalhadores. Como é que pode isso? Imagina como é que não tá o clima. Sem esconder irritação, Luiz Marinho repetiu que ninguém havia falado com ele sobre o assunto e por isso se sentia agredido. Há uma semana, quando questionado por repórteres, Marinho já tinha dado uma cotovelada na direção de Haddad ao sustentar que não era de bom tom ministros vazarem estudos técnicos sem consultar os titulares da pasta, a não ser que o governo me demita. E aí, vai demitir Lula? Na mesma reunião, houve um mal-estar com Camilo Santana, o ex-governador do Ceará, e colhendo os louros da vitória do PT em Fortaleza, a única capital conquistada pelo partido nas eleições, Camilo discordou de mudanças no Fundeb para abrir espaço fiscal no orçamento. Procurado pela coluna, ele não quis se manifestar. Aí, a turma do Metrópolis traz um pouco mais de informações, confirmando a bronca de outros ministros de Lula com Haddad. Nos bastidores, ministros disseram à coluna que têm ficado sabendo dos supostos cortes em seus ministérios pela imprensa e não diretamente pela equipe econômica. Nas palavras de um ministro ouvido pela coluna, Haddad quer estourar o champanhe com a garrafa dos outros para mostrar resultado para Lula. Não, que Lula não quer saber de nada. Haddad quer mostrar resultado para os seus chefes do mercado, da Faria Lima, sem combinar com os ministérios afetados. Aí, a frase de maior impacto, e não é apenas a frase, não é apenas a ação, é onde foi dada, né, a fala, as aspas, para o Globo. Carlos Lupe, presidente do PDT, escolheu o veículo que é porta-voz extraoficial do Lula para dar o aviso. Meu cargo está na mesa. Se cortar os benefícios dos mais pobres, eu vou embora. Se cortar direito na Previdência, não tenho como ficar no governo. E aí, Lula? Isso aqui é um breve resumo. Se você for na rede social, e aqui a gente vem comentando sobre isso nos últimos dias, né? Eu acho que já deu pra perceber que o clima na esquerda não está muito bom. E a situação, gente, ela tá assim, tá bem complicada. Porque não tem como Lula servir a dois senhores. Isso é óbvio. Por mais que a gente brinque, assim, a brincadeira é com fundo de verdade. Um dos pilares de sustentação do governo Lula era o Partido Democrata. Era a turma do Biden. E o Biden perdeu. Então o Lula tá perdendo um forte pilar de sustentação, foi, né, todo aquele apoio pro Lula ser eleito em 2022. Então, para 2026, o PT e seus amigos já não podem contar com isso. Aí, qual o outro pilar de sustentação do governo Lula? Os bancos. Isso não é piada. Vem cá, um exercício lógico simples. Se o Brasil tá mal das pernas, tá tudo ficando cada vez mais difícil, e você tá vendo o seu salário, né, não acompanhar o aumento de preços e o seu poder de compra cair, como é que está ruim para todo mundo, não pode estar quebrando, está ruim para todo mundo, mas banqueiros e os empresários campeões nacionais, amigos da picanha, esses estão tendo lucros recordes. Não é difícil de entender. Empresário picanheiro, bancos, lucro recorde. O resto do país, todo mundo na miséria. E aí? O que o Lula vai fazer? Ele vai ficar de qual lado? Dos amigos da picanha? Dos bancos? Ou de quem nem vai votar nele? Tu acha que o pessoal que já tá revoltado tá cada vez mais puto da vida com o que o governo tá fazendo, imposto mais imposto mais imposto. Porém, ele pode também, né, acabar se queimando ainda mais com sua base da esquerda. O Lula tá numa encruzilhada. Não tem como ele agradar a base dele da esquerda, que não quer que corte, né, em benefício social dos mais pobres, e não tem como ele ficar de bem com o pessoal de bem dos bancos. Ele vai ter que escolher. E pra mim, o Lula vai agradar os banqueiros. Não tem como o PT sobreviver sem agradar ao mercado. O mercado, junto com a Globo aí, quem ainda sustenta o governo. Se desembarcar, meu amigo, já foi. Pô, tem um poder muito poderoso no Brasil, que eu acho que tá assim, não, deixa aí o Lula, porque Bolsonaro não. Mas se o Lula começar a aprontar, não é que eles precisam trazer Bolsonaro de volta, não. Mas rapidinho, o Lula vai começar a descobrir que ele tem gente aí que se importa pra onde tá indo o fluxo do dinheiro desse país. E a Natuzaneri é uma das porta-vozes desse movimento. Durante a reunião com ministros, foi dito a Lula que se não houver uma economia de gastos que impacte na inflação, é colocar tudo a perder. É chegar ao fim do mandato sem ter grandes realizações para entregar e a própria reeleição dele pode se complicar. É um recado do mercado, né? Ó, Lula. Liga aí, viu? Liga aí, viu? Se não tiver dinheiro pra nós, vai ficar ruim. Aí vem o Roberto Requião, petista. Historicamente, saiu do PT recentemente, mas a vida do Roberto Requião foi dentro do PT. Ora, minha gente, quem está providenciando cortes nos programas sociais não é o mercado financeiro, mas tem o Ministério da Fazenda. Estamos transformando o arcabouço fiscal no calabouço social do país. O governo está errado. Aí vem o Lindenberg Farias, da Ataque de Pelanca. Vamos falar em cortes no orçamento? Vamos cortar os juros da dívida pública que consome sozinho cerca de 800 bilhões por ano? Concordo. E aí? Vamos cortar? Mas vocês aumentaram essa Selic? Vamos cortar benefícios fiscais e ações tributárias para os ricos que levam mais de 500 bilhões por ano? Vamos. Mas cadê que o Lula não faz isso?
Cortar direitos sociais dos mais pobres, desvincular a aposentadoria para o salário mínimo é uma crueldade. Os ricos e a imprensa só querem que os pobres e os trabalhadores paguem a conta? É, a imprensa só quer isso. E é o que o Lula vai fazer. Não só em relação a cortes, a MST é a base do PT. A MST pressiona Lula por mudanças e ministro afirma que na política, sobre que política só funciona na pressão. O MST tem satisfeito, falou com Lula em agosto, levou 3 demandas, até agora nenhuma foi atendida. Lula 3.0. Não sei se vocês viram o vídeo ontem, né? O Gaio Fato falando. Sim, esquece essa história do Lula do Velho Testamento. Lula mudou, o PT mudou. O PT traiu toda a sua base histórica para sentir o gostinho do poder de novo. Para poder sentar na cadeira presidencial, o Lula rifou todos os seus aliados. Mas aqui voltando porque o Lindeberg tá falando, né? Vamos cortar os juros? Bora. Mas e aí, ó? Essa checada aqui é sensacional, porque é a checada em cima da checada. Gleice não sabe como é que funciona o Twitter, eu acho que ela realmente não sabe. Eu acho que ela é uma pessoa muito inteligente. Ela primeiro fez esse tweet aqui, ó. Copom mantém a sabotagem, a economia do país e eleva ainda mais os juros estratosféricos. E responsabilidade total com um país que precisa e quer continuar crescendo. Aí ela tomou a checada. A votação do Copom foi unânime em elevar a taxa para 11,25. Dos 9 membros do Copom, 4 foram indicados por Lula, né? Que é do seu partido. Sendo eles. Aí colocando dos quase em pessoal Galípolo. Aí a Gleice, ela posta a sua checada e diz: engraçado esse Twitter colocar na capa do meu tweet um comentário de usuário dizendo ser um esclarecimento com conteúdo político. Qual o critério de seleção? A Gleice não sabe. A Gleice não sabe como é que funciona a comunidade, qualquer pessoa pode publicar. E se pessoas de bolhas diferentes considerarem que o conteúdo é relevante, o Twitter mostra. PT não tem como dar certo mais. PT não tem como dar certo. E o Vilimigo pergunta, né? Banco Central independente. Independente de quem? Tem gente que vai querer convencer que não, mas você tem que ver o valor do dinheiro, que isso, que aquilo, outro, etc. Tudo mais. Uma ladainha, sabe? Que não, que tem que fazer, que tem que acontecer e tudo mais. Enfim. Tá aí. São os dados reais da economia. Lula e seus amigos que entregam algum tipo de solução, viu? Porque o resultado tá batendo no bolso do brasileiro. E em 2026 o preço vai vir e eu acho que vão cobrar caro.